Bom dia a todos. A gente está aqui falando um pouquinho de quem que é a culpa, do que a gente tem na baixa tensão. A gente vai ter palestras interessantes na parte da tarde falando dos estudos, né? E eu venho trazer um pouquinho do que a gente tem de solução hoje, tá? Basicamente focado para média e alta, tá? No caso não seria para baixa tensão, né? Então, a apresentação está um pouquinho mais focada em eólica, mas os conceitos também se aplicam a solares, né? Haja vista que a gente tem conversores e esses conversores geram harmônico, podem gerar uma flutuação de tensão, pode até ajudar na questão do reativo, né? Que vai ser o nosso foco aqui. Bom, hoje basicamente o que a gente fala, tá, de qualidade de energia, a gente tem a questão do reativo, né, o nosso famoso triângulo de potência, né? A questão de correntes harmônicas, né, e de flutuação de tensão. Então, eu vou dar uma conceitualizada bem rápida em cada um, né, e partir para o que a gente tem atualmente, tá? Energia reativa, né? A gente tem aqui a potência, a teoria da potência instantânea, né? Então, o que a gente tem de potência? Tensão vezes corrente, né? Então, a gente tem aqui a tensão vezes a corrente, eu tenho essa potência. A gente pode ver que está toda deslocada acima do zero. A tensão e a corrente estão em fase, estão começando e terminando juntinhas. Então, a gente tem, isso que eu posso falar, que eu teria somente potência ativa, né? Nesse caso, eu tenho uma defasagem da tensão com a corrente. Tenho uma iniciando aqui e a outra aqui. Quando eu multiplico uma pela outra, eu tenho um gráfico que não fica só na parte superior, tá? Acima do zero. Eu tenho um pedacinho aqui. Isso daqui eu posso dizer que é o meu reativo, tá? Então, o que eu teria aqui? Eu teria de ativo, basicamente, como se eu colocasse e faça isso aqui, né? Então, eu teria isso daqui de potência ativa e isso daqui de reativo, que é aquela potência que a gente fala que não, ela é importante, né? Mas para magnetização e tudo mais, né? Só que ela não gera o trabalho em si, né? Que ela fica no sistema indo e voltando, né? E ela pode ser tanto indutiva quanto capacitiva, né? E se nem vou entrar no caso de potência quando a gente tem distorção harmônica, tá? Fator de potência, que é um outro ponto. Bom, o que a gente tem? Essa daqui é um exemplo de uma curva de capabilidade, né? Hoje os aerogeradores modernos, tanto como foi apresentado na nossa primeira apresentação aqui, né, tanto os full converter quanto os de indução duplamente alimentados, né, eles têm inversores de frequência e eles têm uma capacidade muito boa de geração não só de ativo, quanto também de reativo, tanto para o lado indutivo quanto para o lado capacitivo, né? Isso ajuda o sistema. As tecnologias antigas, né, de aerogeradores, a gente tinha que colocar banco de capacitores, porque era de geradores, máquinas de indução, né, conectadas direto à rede, né, e aí, como motor de indução, a gente precisava de reativo e precisava colocar banco de capacitor. O full converter, ele tem essa curva aqui, a gente então tem, o que ela fala? Potência ativa, um PU, por potência reativa, né? Então, eu posso, nesse caso, é um exemplo, né, teórico, eu poderia trabalhar em qualquer ponto de operação aqui, né? Hoje, os full converters normalmente têm essa curva um pouquinho maior do que os de FIG. Então, basicamente, é mais fácil você ter um parque eólico com full converter e um outro com o DFIG, é mais fácil você precisar de banco no DFIG do que no full converter, tá? Lógico que aí você tem que fazer um fluxo de potência, rodar, tal, né? Depende do sistema, mas
Aqui é um exemplo típico, tá? A gente tem, então, os aerogeradores, em geral, de 400 a 690 volts que eles geram. A gente já tem uma tecnologia no Brasil em 12 kV, tá? Mas até o que eu sei é só um fabricante. Né? Na saída deles costuma ter um transformador para as redes de 34,5, tá? E eu tenho essa rede aqui coletora, né? E ela vai realmente coletando a potência dos aeros, né? Até chegar numa subestação que a gente chama de coletora 34,5, né? Normalmente, daqui é um exemplo, eu tenho até vários outros coletores com vários outros aerogeradores, né? Aí eu tenho transformadores, 1, 2 ou 3, dependendo da potência, do arranjo e tudo mais. E essa subestação coletora, ela leva uma tensão que hoje a gente tem desde 69 a 500 kV, né? Tem uma linha de transmissão e o PAC, né? Que é o ponto de acoplamento comum. Então, assim, lembrando que esse é um exemplo, tá? Mas é um exemplo que pega boa parte do que a gente tem hoje em parque eólico, né? E no parque solar, o que a gente teria eram as placas agregadas e chegando nessa subestação, tá? Os aerogeradores, eles ficam mais distintos. Hoje no complexo eólico é normal, do nada, o aerogerador está aqui, outro está 30 km para frente, né? Então, a gente tem toda essa rede aqui interna que acaba influenciando. E o que eu tenho que fazer no meu estudo de fluxo? Eu tenho que pegar aquela curva lá de capabilidade, que é o que o aéreo consegue gerar de reativo em relação ao ativo, e aí eu vou injetando em cada um deles e vou vendo o que chega aqui, tá? Então, muitas vezes, até... Hoje até que nem tanto, mas o pessoal começa a falar, mas aqui a curva do meu aéreo, ela atende o que por exemplo, o NS pede, né? Só que ela atende se o NS olhasse aqui nessa barra, que a curva é a saída do aerogerador. Mas, no final das contas, o NS não está nem aí com isso daqui. Ele quer saber ali, ó, a rede dele, tá? Então, você tem que ver o que efetivamente disso chega aqui, tá? E aí, muitas vezes, ter que colocar equipamentos de compensação reativa. O que a gente tem de solução, né? Basicamente, banco de capacitores, né? Que é equipamentos passivos, né? Capacitores mesmo, né? Fornece energia reativa capacitiva para o sistema e também eleva a tensão, tá? É um das coisas que o banco de capacitor acaba gerando, né? Os efeitos. Reator seria o inverso, né? Também elementos passivos, reatores, fornece energia reativa indutiva para o sistema e a baixo nível de tensão. Para soluções um pouco mais avançadas, a gente tem o SVC, né? Vou falar um pouquinho dele rapidamente lá na frente. Basicamente também é elementos passivos, né? Capacitor e reator, ele é o conjunto, só que aí eu trabalho com eu não entro e saio com ele com disjuntor ou com uma chave a vácuo, que são os equipamentos normalmente utilizados, né? E sim, trabalho com tiristores. O reator controlando a potência mesmo, então ele seria um reator controlado, e o banco de capacitor, para evitar transitórios, é só chaveando ele, né? E se ele tem a vantagem, né, que ele acaba fornecendo tanto o reativo capacitivo quanto o indutivo, né, de forma dinâmica, bem rápida, né, e ele acaba elevando ou abaixando o nível de tensão do barramento. E também o Staticom, que no Brasil, na Europa eu sei que tem algumas aplicações, no Brasil pode ser que tenha, mas eu desconheço, que é basicamente um conversor, tá? E a gente tem ali algum storage, algum armazenamento, e com isso a gente tem um conversor que vai me injetar uma potência indutiva, reativa indutiva ou capacitiva, tá? Mais rápido ainda que o SVC, tá? Seria, no caso, poucos milissegundos, tá? Então, eles também são os equipamentos mais avançados, tá? De compensação. Né? Aqui alguns exemplos de banco de capacitores, né? Apenas umas imagens. Hoje isso aqui é um arranjo típico. Quando eu falo banco de capacitor, ele não é um equipamento, ele é um conjunto de equipamentos, tá?
Então aqui eu tenho capacitores, as células capacitivas, né? Eu tenho aqui normalmente um TC para ver o desequilíbrio, quando os capacitores com o tempo vão queimando as suas células internas, e aí ele vai apontando o desequilíbrio, né? Para-raio, reator de amortecimento ou reator de enrush, né? Um disjuntor ou uma chave de manobra, o TC de linha e uma chave seccionadora para isolar no momento de uma manutenção. Tá? Aqui alguns exemplos, banco, por exemplo, de alta tensão, tá? Esse é o nível realmente de alta, no caso de 138 acima, né? Então tem uma coluna grande com vários capacitores por fase, né? E aqui um outro caso de um banco já em, por exemplo, 13.8 kV, né? Ou até 34,5, dependendo. Dependendo, você coloca numa estrutura só. Você tem aqui, a gente pode ver o reatorzinho de amortecimento, de enrush, chave seccionadora, os capacitorzinhos aqui, o TC de desequilíbrio de neutro, a chave de aterramento, né, tudo agregado. Né, na média tensão a gente consegue fazer algumas coisas mais compactas, né, umas montagens mais compactas. A gente tem alguns tipos de montagem, tá? Basicamente, quanto ao delta, ele é um pouco mais comum na baixa tensão, tá? Ou então no SVC. Em banco de capacitor, normalmente de média e alta, não é normal a gente trabalhar com delta. A gente tem aqui o estrela isolada, lembrando que isso daqui simboliza, tá, uma quantidade de latas em série paralela, tá, para dar esse capacitor equivalente. Tá? Então a gente teria as 3 fases em estrela, dependendo da aplicação, aterrado ou não. Tá? Na média tensão 34,5, que é o mais comum hoje para banco de capacitor, tá? É o duplo estrela isolado, normalmente isolado mesmo, né? Mas tem a possibilidade de eu aterrado também. Né? Aí quando ele está isolado, eu ponho um TCzinho de neutro aqui. Se vai queimando alguma unidade aqui desse equivalente aqui, desse banco, né, vai começando a circular uma corrente aqui, até o momento que ele manda um alarme para proteção e, se não tiver nenhuma intervenção, um trip. Tá? E o ponte H, que é mais comum em alta tensão, tá? Aí ele também acaba usando meio que essa lógica, só que para a média eu tenho uma medição por conjunto. Nesse daqui, como normalmente em alta tensão eu tenho muitos capacitores, né, eu tenho uma medição aqui por fase. Então, eu teria um TCzinho aqui, outro aqui e outro aqui. Então, ele vai me dando uma medição por fase. Quando tem um problema, eu sei exatamente a fase. É mais fácil da gente encontrar o problema. Tá? Não que essas são as únicas possibilidades de montagem, tá? Mas são as mais usuais hoje. Então, capacitorzinho, né? O que a gente tem na lata? A gente tem uma bucha, né? Que vem um conector, passando para cá a gente tem a caixa, e aqui dentro a gente tem vários elementos capacitivos, fusíveis internos quando tem fusível interno, né? Não é toda tecnologia que tem, e um resistor de descarga aqui, tá? Até porque o capacitor ele armazena energia, então a gente tem que tanto para manutenção tem que esperar um tempo para você mexer nele e atuar nele, né? Quanto também para o chaveamento. Não é aconselhado no banco de capacitor você ficar energizando e desenergizando toda hora, tá? Porque ele mantém aqui energizado, certo? É esperar o tempo de descarga, tá? Então, os capacitores a gente tem a tecnologia com fusível interno, então cada unidade dentro daquela lata tem um fusívelzinho, que com o tempo, quando tem algum problema, vai queimando. Fusível externo, eu coloco só um fusível aqui, né? Ele fica externo realmente, né? Um por cada lata, né? E o fusibles, que ele realmente trabalha sem fusíveis, né? E aí eu tenho que trabalhar uma montagem um pouco diferente com ele, para realmente a proteção conseguir atuar a tempo, né? Já que eu não tenho fusível. Alguns cuidados na especificação de um banco, né? Existência de distorção harmônica no barramento, né?
Hoje, normalmente, a gente não tem muito tempo para fazer isso, né? Você vai lá, eu preciso de banco, eu preciso tal, manda para o fabricante tem menos tempo ainda, que ele recebe proposta de 1 milhão de agentes, né? E eu quero esse banco, ponho aquele banco. O ideal fosse se você conseguisse fazer um estudo para ver alguma possível ressonância, né? Mas infelizmente não é a realidade. Aí vem uma questão, uma possibilidade que algumas concessionárias usam, tá? E já vi alguns parques eólicos usar também. Não é comum, é um banco sobredimensionado, tá? Ele não vai evitar uma ressonância, tá? Mas ele vai ter uma suportabilidade maior. Então, em vez de eu pôr um banco de 5,5 para 34,5, eu, por exemplo, colocaria um de 7 em 40. A hora que eu colocasse ele em 34,5, ele daria meu 5. Né? Fica um pouco mais caro, mas nem tanto. Tá? E o banco é dessintonizado, que acaba sendo um filtro para uma ordem que a gente acaba não tendo, em geral, distorções harmônicas, e com isso ele acaba tanto se protegendo, quanto também evitando ressonâncias. Não que é impossível ter ressonância, mas ele ajuda bastante, diminui bastante essa possibilidade. Né? Outra coisa, elevação de tensão causada pela entrada do banco. Tá? Hoje o procedimento de rede fala que quando você entra com o banco você pode ter uma variação de no máximo 5%. Tá? Mas isso em regime permanente, tá? Não transitório. Tá? Só que assim, a equipamento, a gente tem que olhar a produção de subestação. Tem subestação que muitas vezes está setado com alguma proteção, alguma configuração para valores abaixo disso, e alguns equipamentos específicos, tá? Eu sei de um modelo de um aerogerador que, se você variar a tensão nele acima de 3%, que é abaixo desse 5%, ele já não consegue mais alterar aquela quantidade de reativo seguindo aquela curva de capabilidade. Então, ele já é uma especificidade do aerogerador. Né? E aí a gente também teria de outros possíveis equipamentos. O transitório, né? Você abrir e fechar, você energizar um banco nem sempre é algo muito legal, porque você tem um transitório, né, nesse momento. Isso pode causar um estresse no seu disjuntor ou na tua chave de manobra, né? E também tem um tipo de aerogerador, o aerogerador duplamente limitado, DFIG, ele tem uma característica de que, se eu tenho um fundamento de tensão, eu tenho probabilidade de ter uma corrente, por causa de inversão de fluxo, uma corrente que passa ali no rotor dele, que pode chegar a 20 vezes a nominal daquele conversor, aquele conversorzinho de 30% lá. E o GBT nem sempre é preparado para isso. A gente tem ali o crowbar, que é um equipamento ali que dissipa um pouco isso, mas eu conversando até com as pessoas, falaram, tem vezes que realmente chega a queimar. Tá? Então, tem um outro fabricante de DFIG, que quando você chaveia o banco de capacitor, dependendo da tua impedância, o transitório que ele vê, ele acha que vai ser um afundamento. Ele achando que vai ser um afundamento, para se proteger, ele se desliga. Então, dependendo, óbvio que isso vai depender do nível de curto, porque aí o transitório vai gerar lá, a corrente, né, de transitório vai gerar uma oscilação na tensão, e dependendo dessa oscilação, o aerogerador vai entender que é um problema e se desligar. Então, a gente já teve casos de, na hora que liga o banco, ele desliga. E aí você tem que começar a trabalhar com tecnologias para banco de capacitor de chaveamento que é comum em alta tensão, não em média. Lembrando que parque eólico normalmente coloca em 34,5, tá? Que é mais barato eu pôr em 34,5 do que eu pôr no 38 kV, 500 kV que seja, né? E que seria o que? Chaves que tem pré-inserção de resistor, então ela insere um resistor lá no momento do chaveamento para diminuir esse transitório, ou então um sincronismo, né? Ela vê ali um momento que vai te dar menos transitório. A questão também do back-to-back, o que é isso? Quando eu tenho um banco de capacitor já ligado e energizo o outro, a corrente que ele puxa, né? A corrente de energização não é só do sistema, tem também a descarga desse daqui nesse.
energizado para o outro, que acaba causando um esforço maior nesse teu equipamento de manobra. Tá? Para o sistema, não dá tanto. Na verdade, para o sistema, essa energização é pior. Essa daqui é a menos. Desculpa, a energização desse aqui, o primeiro, para o sistema é pior. Quando eu energizo esse daqui, para o sistema, parece que é menor. Mas se eu for analisar esse circuito aqui, essa corrente aqui é bem maior. Tá? Que a gente chama de back-to-back. Outra coisa, equipamento de manobra, a gente pode usar um disjuntor. Se eu tenho um banco que eu tenho que chavear diversas vezes ao dia, de repente o disjuntor não é a melhor opção. É bom trabalhar com uma chave própria para manobra de banco. Né? Hoje, em parque eólico, eu não imagino que você tenha um chaveamento várias vezes ao dia. Então, meio que a gente poderia trabalhar com disjuntor, óbvio que um disjuntor próprio para isso, né? E a gente tem também a questão do sincronizador e do disjuntor com inserção de resistência, né? Que são aquelas tecnologias que é comum na alta tensão, tá? Nível de poluição, alguns problemas, hoje parque eólico é normal estar em uma região salina, tá? Ou com nível de poluição alto, né? Então, você tem que trabalhar com uma pintura especial para corrosão, você tem que trabalhar também com nível de distância de escoamento, tá? A distância de escoamento, se eu pegar um isolador, se eu pegar isso daqui e for medindo todas essas curvinhas aqui do isolador, eu tenho a minha distância de escoamento, tá? É isso que a gente realmente precisa para ter um cuidado dependendo do local. Então, isso daqui pode até causar um arco elétrico ou algum problema mais grave. Reatores, tá? Reatores, a gente tem reatores de imersa a óleo, né? Igual um transformador, ele tem núcleo de ferro, ele é imersa a óleo, né? E os reatores núcleo de ar, realmente uma bobina enrolada, tá? Dependendo da potência e da tensão, normalmente alta tensão esse daqui é mais econômico, média tensão normalmente esse daqui é mais econômico. Para parque eólico seria uma opção boa, vamos dizer assim. Né? A gente aqui também um arranjozinho típico, né? A gente tem os reatores, né? As 3 fases, e aí a gente tem aqui um disjuntor, né? A gente pode ter para-raio, TC, chave selecionadora, né? Esse aqui é um arranjo típico, lembrando que se for um reator núcleo de ferro, é a mesma coisa, do disjuntor para cá, em vez desses 3 módulos, eu teria um reator trifásico ou 3 monofásicos, né? Núcleo de ferro também, esses equipamentos aqui não mudariam. Cuidados na especificação, mais ou menos as mesmas coisas do banco, tá? Lembrando que o banco fornece o reativo capacitivo e o reator indutivo. Os limites de tensão, tanto que o ENS solicita, quanto que a subestação, a proteção a algum equipamento específico exige. Agora, o problema no transitório do reator não é mais a energização, é a desenergização, tá? A gente pode ter o que a gente chama de, se não tiver preparado, de restrike, que é a reignição, a hora que o disjuntor começa a abrir a reignição ali, e podendo causar, num caso extremo, até uma explosão do disjuntor. Tá? Equipamentos de manobra, né? Um disjuntor, uma chave especial, um sincronizador. Nível de poluição também, né? E o núcleo de ar, a gente tem que ter um cuidado que nem sempre é respeitado, tá? Quando a gente tem um reator núcleo de ferro, ele tem ali o núcleo dele de ferro que concentra o fluxo. No caso do núcleo de ar, a gente tem uma dispersão de fluxo muito grande. Então, a gente tem que manter as distâncias magnéticas entre os módulos, tá? Porque se eu colocar um perto do outro, mais do que deveria, o fluxo desse começa a influenciar nesse outro. Tá? Então eu vou ter uma outra indutância no final das contas. E para partes de cada módulo, para partes metálicas, tá? A gente tem uma distância que normalmente é para quando você tem, vamos falar assim, antes dessa distância eu não posso pôr nenhuma parte, nada metálico.
Daqui para cá eu posso pôr metálico, só que sem formar um laço. Por exemplo, uma cerca. Então, uma cerca eu formo um laço onde eu consigo circular a corrente. E a partir desse outro limite seria sem formar esse laço. Tá? E eu tenho tanto a radial quanto a axial, para cima e para baixo também. Tá? Falando um pouquinho do SVC, né? No SVC a gente então vai ter os reatores e os capacitores, tá? E, só que agora ele não entra e sai por disjuntor, e sim por tiristores, tá? Então a gente tem capacitor chaveado, lembrando que o chaveamento do banco, como eu vou estar chaveando, entrando e saindo do capacitor várias vezes, se for preciso, dentro de um segundo, eu entro sempre de forma controlada. Então isso daqui eu tenho step, ou eu tenho ele ou eu não tenho ele. Agora o reator eu já consigo controlar, dependendo do meu chaveamento tiristor, eu consigo fornecer uma quantidade de reativo X. Né? Se ele for, por exemplo, de 100 MB, eu consigo fornecer 40, 20, 22, tá? Eu consigo fazer esse trabalho. Né? E ele fornece o capacitivo indutivo e a velocidade dele é poucos ciclos. Tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem um capacitor, né? Aqui a gente tem o banco de capacitor e as chaves tiristorizadas, e aqui a gente tem então o barramento, né? O meu transformador, isso daqui muitas vezes é em torno de 15 kV, varia de fabricante para fabricante, né? E aí aqui eu tenho os meus capacitores, né? Isso daqui são de reator de amortecimento, e aqui eu tenho meus capacitores e eu vou chaveando isso daqui. O banco ou tá ou não tá. A gente tem ele ou inserido, no caso que eu não tenho inserido, eu insiro um step, insiro outro. Então, eu não consigo trabalhar com ele no ajuste fino, né? Agora, no reator, isso por quê? Para evitar o transitório de energização. Tá? Agora, no reator eu consigo, tá? Então, no reator eu consigo, dependendo do ângulo aqui que os meus tiristores estão disparando, eu consigo fazer um ajuste aqui da potência. A gente pode ver que essa corrente ela é bem variável, né? E no final eu tenho o reator, muitas vezes é mais de um grupo de reator, tá? Em paralelo, tá? O reator e os capacitores, né? Eu consigo fazer, porque o que eu faço? Vamos falar que eu tenho steps de 5 MB de banco de capacitor e também reatores de 5 MB. Eu preciso de 30 capacitivos. Eu entro com o meu 50 de capacitor e entro com o meu reator com 20. Então, 50 menos o 20, eu tenho meus 30. Né? Então, eu consigo, no final, com esse conjunto, eu consigo ter tanto o reativo indutivo quanto o capacitivo, aí com uma flexibilidade muito grande. E velocidade alta também. Né? E o Staticom, como eu disse, é um equipamento conversor de frequência, né? Ele fornece o capacitivo indutivo, né? E a velocidade dele é muito rápida. A gente teria aqui, basicamente, algum storage, né? Normalmente um banco de bateria, né? Aí eu teria um conversor, realmente ele pega o DC e transforma em AC, tem um travo de acoplamento, né, para alta tensão ou média, e aí ele transforma no meu, como o nosso aerogerador muitas vezes acaba transformando tipo o converter tudo em DC e transforma em AC, é isso que esse aqui também faz, mas com foco fornecimento em reativo, né, e ele é muito mais rápido, né, óbvio que um pouco mais puxado no preço também. Distorção harmônica, né? Basicamente, distorção harmônica é quando a gente tem em vez de a gente ter uma senoide bonitinha, a gente tem alguma forma de onda, como por exemplo essa, que ela não segue isso daqui. Aí existe uma metodologia chamada série de Fourier, tá? O que eu tenho, na verdade, por exemplo, essa forma de onda é isso daqui. Eu tenho isso. Só que tem uma metodologia que eu consigo interpretar isso daqui, separar, por exemplo, em ordens harmônicas. Isso me ajuda tanto a descobrir o que é, quanto a
para conseguir tratar isso daqui e resolver isso, né? No mesmo caso, né, a gente tem a rede interna do parque, né? E quem acaba gerando, a princípio, vem um pouco da rede, mas, igual o NSPED, sempre é a harmônica do aéreo, né, que tem que medir de acordo com a 61.400/21 e tudo mais. Então, hoje que a gente tem de solução para parque eólico, filtro passivo e ativo, tá? Filtros, ele parece muito com um banco, filtro passivo, só que tem reatores bem grandes, vou trabalhar aí com uma sintonia, tá? Então, se a gente olhar, é muito parecido, né? Os reatores agora são maiores, né? Maior indutância, e alguns modelos têm um resistor de amortecimento, tá? Vou dar uma corridinha aqui, né? Lembrando que ele também, para 60 Hz, ele é um banco de capacitor. Então, ele tem a dupla função. Ele, além de filtro harmônica, ele acaba te gerando um reativo. Muitas vezes não se olha isso junto, e tem que olhar, né? Então, o que eu faço? Eu tenho o meu capacitor, meu indutor, eu trabalho ele para ter uma ressonância bem na harmônica que eu quero, tá? Hoje, o que a gente tem? O filtro sintonizado, que é um reator em série com capacitor, tá? Ele filtra muito bem uma ordem harmônica, tá? O filtro amortecido, eu tenho um resistor aqui em paralelo com esse reator, tá? Ele filtra desde a ordem harmônica de sintonia para frente, só que ele já não filtra tão bem, tá? E o filtro tipo C acaba sendo desempenho bem parecido com esse daqui, tá? Só que com baixíssimas perdas. Alguns cuidados, né? Todos os cuidados para bancos, tá? Então, tudo aquilo lá para banco se aplica a filtro, né? E lembrando, aqui, normalmente, quando a gente tem um estudo de acesso, ele não fala a suportabilidade, principalmente das correntes harmônicas que o capacitor vai ter, que o reator vai ter, que o resistor vai ter. Aí vem a questão, por que o estudo de parecer é mal feito? Não, porque o estudo de parecer não é para isso. O estudo de parecer é para ver o desempenho daquilo ali no sistema, né? Aí quando você manda para o fabricante vai calcular tudo? Pode ser que sim, em um caso ou outro, mas difícil. Não tem tempo, não tem mão de obra para isso, né? Então, o ideal seria que a gente tivesse também, ou contratasse alguma consultoria, alguma coisa para trabalhar isso daqui, tá? Porque aí você pode ou ter um filtro que é muito o que você precisa, tá? Então você gastou mais dinheiro com ele, ou ter um filtro que vai começar a te dar dor de cabeça daqui a um tempo. A corrente harmônica pode ser que ele não queime agora, mas daqui 1, 2 anos você começa a ter problemas com esse filtro, tá? Então, o filtro passivo, você conecta ele normalmente nessa barra, porque essa daqui seria mais caro, tá? Então, qual que é a ideia dele? Que todas as harmônicas que vêm para cá, aqui é como se fosse um curto próximo de um curto para a ordem que você desejou, e aí ele vai filtrando, lembrando que ele também puxa da rede, então você tem que pôr ele também para suportar já para a distorção da rede, né? E o filtro ativo, a ideia dele é simples, ele vai medir com um TC, tá? Qual que é a minha forma de onda, vamos falar que eu tenho 10 amperes de quinta ordem, ele me injeta 10 amperes de quinta ordem, só que defasado 180 graus. Então seria 10 menos 10 é igual a zero. No final, ele lê aqui, injeta essa forma de onda, então essa mais essa, a saída tem uma senoide, tá? A gente tem duas opções de aplicação dele. Na baixa tensão, um em cada aerogerador, tá? É uma aplicação que, isso já é ponto de vista particular, já é um pouco mais factível, apesar dos limites do NS serem muito exigentes, eu tenho que ter um filtro muito bem calibrado, ativo, para conseguir isso. É uma aplicação que, do meu ponto de vista, pode dar certo, tá? E na média tensão. Na média tensão, teria que trabalhar, nesse caso, por exemplo, um em cada alimentador. No caso de ter mais de um, se for só um tráfego, só um aqui, né? Se eu tiver 3 tráfegos, um em cada. Nesse caso, eu acho extremamente difícil, tá? Porque hoje a gente tem filtros que, hoje, para atender o que o NS pede, a gente tem que ter um nível de corrente aqui
que nem o TC consegue. Hoje, no TC, as melhores que a gente tem é 0,3. Tá? E qual que é o princípio do filtro ativo? Ele mede, ele medindo, ele injeta algo contrário. Se ele não está medindo, como que ele vai filtrar? Tá? Então, até que se tenha um TC muito bom, espetacular, meu ponto de vista, essa aplicação não funciona. Espero que, assim, com o tempo a gente consiga isso, mas é um pouco complexo eu trabalhar com ele aqui, tá? Para vocês terem ideia, teve um caso, era um barramento de 12 kV, que era de um parque eólico que o aéreo já era em 12 kV, e eles fizeram a distribuição já em 12 kV, né? Não colocaram um trafo na saída do aéreo, e que eu tinha uma corrente nominal de 5 kA, e eu tinha que ter para harmônico, por exemplo, 20 e poucos, uma precisão de microampere. Como que meu TC, lá no 34, no 12 kV, desculpa, que vai estar passando uma corrente de 5 kA, vai me medir microampere, entendeu? Não tem como, sabe? Fica realmente inviável. E aí, ele não mede harmônica, ele mede a forma de onda e trabalha com Fourier para separar isso, né? E por fim, né, fechando, a gente tem a flutuação de tensão, tá? Isso é algo que normalmente o pessoal não dá muita bola, mas é até pior do que banco de harmônico, tá? Em relação à necessidade de investimento, se precisar, tá? Então, o que é? Eu tenho aqui a minha forma de onda, né? Ela senoidal, tranquilo, só que eu tenho variações aqui na amplitude da tensão. Essa variação nem fica abaixo de 90% e nem acima de 110%, que aí seria VTCDs, né? Variação de tensão de curta duração. Mas ela fica meio que flutuando aqui mesmo, né? Então, assim, quando eu tenho isso, eu preciso ter equipamentos que são rápidos. Lembra que o banco de capacitor, o reator, ele leva a baixa tensão? Então, daria para controlar isso. Mas, para eu trabalhar rápido, eu teria que ter ou um SVC ou um Staticon. Aí, o que acontece? Desculpa, estou terminando. O que eu tenho aqui é que esses equipamentos, eles são muito mais caros. A gente teve um caso com um parque eólico que começou a dar um problema de flutuação. Aí a gente verificou que a flutuação acontecia só quando eu desligava o parque, por algum momento a subestação desligava, e a hora que eu ia de novo energizar os aeros, eu tinha um período que ultrapassava os limites, que a gente tem o PST e o PLT hoje para o LS, né? O short time e o long time. O PST é a cada 10 minutos, ele me dá um indicador, e o PLT é a cada 2 horas, tá? E eu tenho 2 limites sempre. Um limite que, se eu passar ele, eu só vou ter que fazer alguma coisa se consumidores adjacentes reclamar. E um outro limite que, se eu passar, independente se tem alguém reclamando, não tem que resolver. E na época a gente percebeu que era sempre quando energizava. Então, se por um acaso tiver que trabalhar com isso, de repente sai muito mais barato quando eu precisar energizar todo um parque de novo, por conta de uma manutenção, desenergizar uma subestação, coisa do tipo, eu pegar e ligando aos poucos os aerogeradores, que aí eu não causaria aquela flutuação de tensão. Seria em momentos muito esporádicos, não precisaria ter um investimento com equipamentos caríssimos desses, né? Pessoal, obrigado.